Vamos falar, por falar em muita gente participando, vamos falar sobre um assunto muito interessante, bactérias. Ó, eu recebo agora a doutora Thelma Sigolo Roberto, que é nutróloga, falando sobre esse tema, como auxiliar no nosso corpo com as bactérias do bem. Agora no Tribuna Independente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa Seja noite, muito Fábio. bem-vinda ao nosso Tribuna Independente. Obrigada. Olha, você sabe que muitas das pessoas nem sabem que existe bactérias do bem, né? Ainda não sabe, mas as pessoas estão cada vez conhecendo mais sobre esse assunto, né? Pois é, e você sabe que tem uma coisa muito interessante que eu estava comentando até esses dias aqui no programa a respeito, por exemplo, daqueles sabonetes também bactericidas, antibacterianos, né? Acontece a mesma coisa com relação aos alimentos. A gente consome muito alimento que acabam com as bactérias do bem, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, não só as bactérias podem ser do bem. A gente tem uma flora de micro-organismos dentro do nosso intestino que trabalham a nosso favor. Então, a gente tem bactérias, fungos, bactérias principalmente, mas fungos também, que ajudam o nosso intestino a funcionar da melhor forma possível. Não só o intestino, o metabolismo, a imunidade. Mas quando essa flora intestinal se desequilibra, a gente pode ter problemas associados a essa alteração desse equilíbrio desses micro-organismos no intestino. E aonde que elas estão localizadas? Basicamente é no nosso trato digestivo? Em todo o trato gastrointestinal. Em todo o trato? Em todo o Desde trato. o estômago? Sim, sim. Até na boca a gente já encontra. Na boca a gente já encontra bactérias. Exatamente. E quais são as funções exatamente delas? São funções digestivas também ou não? Também, na verdade, as bactérias elas participam de diversos processos metabólicos, elas auxiliam na digestão e absorção de diversos nutrientes, podem estar relacionadas até à alteração de colesterol, triglicérides, enxaqueca, né? Vontade de comer doce. Então, a área que a gente mais estuda hoje na área da nutrição é a área dessa flora intestinal que a gente sabe que podem trabalhar ao nosso favor e se elas estiverem em desequilíbrio, trabalham contra a gente. Então, hoje a gente fala que o intestino é o novo cérebro, por conta desses processos diversos pelos quais essas bactérias estão envolvidas. Interferem na imunidade, principalmente na imunidade, na questão da produção de substâncias tóxicas que podem dar enxaqueca, por exemplo, como eu falei anteriormente, né? Aliás, tem muitas situações, às vezes, que a gente acaba surtando porque essas bactérias fazem falta. Por exemplo, se a gente ingerir muito álcool, alguma coisa do gênero, eu posso acabar com essas bactérias do bem, não é isso? Exatamente. Diversas situações fazem com que haja um desequilíbrio dessa flora intestinal. O consumo de álcool é uma delas, o estresse em grau elevado também, Tá. Alimentação desequilibrada, consumo excessivo de gorduras saturadas, consumo excessivo de carne vermelha, noite mal dormida. Então, tem toda uma interligação de eixo de produção hormonal com essas bactérias também. Então, nessas situações, a gente sempre pode ter um desequilíbrio dessa flora intestinal. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, tem uma bancada aqui para você acompanhar com a gente. Então, já vai se preparando aí, se tiver o celular para bater as fotinhas, para você ver os alimentos que são bons e que não são. Já está mostrando aí para vocês. Ó, daqui a pouquinho nós vamos lá conversar exatamente sobre esses alimentos. Pode ser? Vamos lá, vamos para a mesa. Deixa eu pegar aqui o meu iPad, que eu quero levar ele aqui, que tem algumas anotações minhas aqui, mas olha só, gente, de repente você tem todos esses alimentos aí na sua casa, não é? Por onde a gente vai começar? Bem, de uma maneira geral, todos os alimentos que passam por algum processo de fermentação, eles acabam sendo ricos em probióticos, né? Em substâncias probióticas. O que é o probiótico, só para que a gente entenda? O probiótico é essa população de micro-organismos do bem que a gente tem dentro do nosso intestino, do nosso trato gastrointestinal. Os mais conhecidos são as bactérias, lactobacilos, bifidobactérias
e os fungos que são os Saccharomyces. Bom, já que falamos em lactobacilos, o que eu mais lembro é de quando era clássico, criança, né? era o clássico, o leite fermentado. o leite fermentado. Eu não sei se eu falar marca, vou falar marca, é o Yakult que eu tomava, sei lá, esse aqui. Mas tem outras marcas, não tem? Tem. Tem Chamito, tem um monte de marca lá. Tem. Não tem? Tem. Ah, sei lá. Bom, depois você vê aí o que você mais gosta. Mas vamos lá. Esse daqui, por exemplo, vamos falar. Qual que é a propriedade desse tipo de alimento? Esse é rico em lactobacilos, né? Os lactobacilos têm vários subtipos e, na verdade, ele tem uma espécie. E no nosso trato gastrointestinal, a gente tem uma diversidade imensa de subespécies. Então, o consumo dos lactobacilos, ele deve fazer parte da nossa alimentação normal, né? Do nosso dia a dia, e é considerado como um hábito saudável, um alimento funcional que traz benefícios para a nossa saúde. Certo. E a maior quantidade de subtipos que a gente puder consumir. Então, aqui a gente tem que são os lactobacilos. Nos outros alimentos, a gente tem de outras diversas subespécies e que a gente deve consumir também. No caso de ter vamos dizer assim, um produto deste tamanho aqui, eu nem sei quanto que vem aqui, mas quantos desses aqui eu preciso tomar para ter o trato? Então, de uma maneira geral, você tem que avaliar muito os sintomas, os hábitos de vida das pessoas, para poder dizer se um Yakult, por exemplo, é o suficiente para aquela pessoa ter um intestino saudável. Se algumas pessoas têm queixas, por exemplo, o intestino não funciona, fica vários dias sem evacuar, se a pessoa tem alterações, problema com peso, se tem dificuldade de melhorar colesterol, muitas vezes a gente tem que suplementar com os probióticos na forma medicamentosa. E aí são trilhões de bactérias que a gente dá para o consumo para repor essa flora intestinal. Você sabe que uma vez eu tive a famosa virose, né? Você vai no médico e você tem a virose. Mas era uma virose muito forte, desandou tudo, uma loucura. E ele me receitou justamente o leite fermentado, o Yakult, vamos dizer. Exatamente, que é um dos tipos, né? Por isso que eu estou dizendo, às vezes a gente ele precisa... refaz essa... Ele refaz essa flora intestinal. Flora Talvez intestinal. numa condição de doença, por exemplo, numa virose, você precisasse de uma dose um pouquinho maior. A tendência é que com o tempo... Na verdade, doutor, existia um que era um produto que ele chegava mais longe, era mais potencializado, que encontrava nas farmácias. Agora parece que não encontra mais. Que era o Saccharomyces, que a gente Creio que usa. sim. Esse é um fungo que a gente tem no intestino, que também atua em sinergia com essas outras bactérias para que tudo funcione bem no nosso metabolismo. Tá. Né? Bom, vamos para o chucrutes agora. Repolho em conserva. Isso é um alimento, é o que é? Da Rússia? Não, de onde que é? Acho que é alemão, né? Alemão, né? Chucrutes. Ali chucrutes. do leste europeu. O chucrutes, a gente tem até aqui os picles, que também são alimentos fermentados. Porque para o processo da fermentação acontecer, precisa ter sempre... Deixa eu ver, precisa qual que é o chucrutes aqui? Aqui não tem só, não tem, é só o picles? Os picles, que são fermentados, né? E aí, na verdade, muitas vezes a gente não consegue nem dizer qual é o tipo de probiótico que tem em cada alimento. Porque são vários, é uma gama infinita de subespécies. Então, quanto mais alimentos variados de fontes de probiótico a gente consumir, maior acesso a essa quantidade variada de subtipos, Engraçado entendeu? que o picles são aquelas cenouras, aqueles legumes em conserva. Que passa por um processo de fermentação, né? O processo de fermentação que é esse meio ambiente que propicia essa proliferação dessas bactérias do bem e que dá o gosto muito característico, mais acidificado, que é bem característico desses alimentos. Aquela cebolinha em conserva também? Também. Eu adoro aquela cebolinha. Você quer que eu coma? Ah, tá aberto para eu comer? É sério isso? Tem até Olha só, mas eles gostam que eu coma aqui, vamos ver. Tem um aqui. Gostoso, é ardidinho, né? Esse característica mais ácida. Filma aqui aberto, ó. Que é bem característico do processo de fermentação que beneficia essa proliferação dessas Quer dizer, dessas esse é um bactérias alimento do boas. bem. Também é um alimento do bem. E esse ainda tem o acréscimo da fibra, que é o pré-biótico, que a gente chama fibra dos legumes, né?
de todos os alimentos vegetais, enfim, que na verdade essa fibra, ela alimenta essa bactéria. Então, ela mantém essa proliferação numa velocidade constante, né? Isso dentro do intestino, né? Aqui a fibra não alimenta a bactéria, mas dentro do nosso intestino tem esse fator adicional de benefício. O pessoal da produção aqui, eles são espertos, porque eles querem que eu experimente tudo, mas eu não sei, vou misturar tudo. Pode misturar? Pode então, misturar tudo. Depois vai dar um revertério em mim aqui no ar, viu? Ó, o Andrezinho ali rindo. Daqui a pouco eu quero falar desse daqui, ó, gente. Ó, filma aqui, o Chicão. Iogurte. Você sabe que eu aprendi a fazer iogurte, eu faço em casa. Sim, é muito fácil, né, de fazer. É fácil de fazer e simples, e você pode fazer na sua casa. E é muito gostoso também, né? Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos falar do iogurte, tá? Tá ótimo. Espera aqui um minutinho. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar de iogurte agora, né? Vamos. O iogurte, você sabe que eu aprendi a fazer assim, né? A gente coloca o leite no fogo, não é isso? Deixa ele quase começar a ferver. Começou a ferver, você deixa baixar. E aí você pega no primeiro, você vai ter que comprar um iogurte natural, não é isso? Sem açúcar. Isso mesmo. E aí você coloca aquele iogurte dentro do leite. Espera esfriar um pouquinho até você conseguir colocar a mão na panela ou colocar o dedo dentro do leite. Eu não ponho muito dedo porque aí você vai contaminar com bactérias não do bem. Mas eu ponho a mão do lado da panela, tá certo, sim, né? Mas você colocar dentro. Aí você põe, pronto, viu que tá morninho, você coloca lá, aí você coloca numa base de... pode ser aquelas de isopor, né? Sim, pode ser vidro. Pode ser vidro ou dentro do forno ali, deixa, né? Isso. Na um temperatura paninho, ambiente. Para né? manter aquela temperatura. Pronto. Aí depois você tira, daquele iogurte, você tira um iogurte, né? Um potinho, que você vai usar para fazer os próximos. É exatamente isso. Aprendi isso aí, direitinho, né? Pode dar receita. Quais são os benefícios do iogurte, doutor? Na verdade, todos os probióticos que vêm dessa fermentação do leite são lactobacilos. Então, justamente, lactobacilo é por conta do leite, realmente, né? Então, o leite fermentado e iogurte que vem do leite, ele tem esses lactobacilos. Como eu citei anteriormente, existe uma infinidade. Os mais comuns são Shirota, Paracasei, que a gente encontra em abundância. Mas a gente precisa de todos os outros, como eu falei. Então, a diversificação das fontes é que é o mais interessante. Esse é bom. E aí, você falou do iogurte, é praticamente o mesmo método de produção do kefir, que está bastante na moda também, né? Tá. E o kefir, você compra ele nessas casas de produtos específicos, naturais. Ele também é um grãozinho, naquele grãozinho tem uma colônia de bactérias e pode ter fungo também. E você coloca ele, pode ser com leite ou com água, mas aí na água teria que adicionar alguma fonte de carboidrato, um açúcar mascavo, alguma coisa assim, e faz o mesmo processo para fazer o iogurte em casa. Tá. Exatamente. Entendi. Vamos falar desse aqui, ó. Esse aqui, quem gosta de comer comida japonesa, eu tenho desse aqui em casa. Eu sempre consumo. Aliás, teve uma época, quando era bem mais jovem, que eu punho isso aqui em tudo quanto era alimento, né? Que é o shoyu, não é isso? Tanto o shoyu quanto o miso são fermentados aqui, a partir da soja, né? Essa é a pasta de soja e esse é o molho da soja, né? Tá. Qual é a diferença? Esse é prensado, processado, e eles fazem realmente como se fosse... É uma pasta que entra nesse processo de fermentação, que passa por um processo, fica alguns dias fermentando, e aqui eles fazem o extrato da soja, adicionam, e tem muito... Mas só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui tem muito sódio. Então, não é uma coisa que a gente deve consumir em grande quantidade. É interessante porque também é uma fonte de probiótico, mas que a gente não recomenda para reposição, de falar, tive uma virose, toma um copo de shoyu. Não é isso, né? Porque ele tem sódio em excesso, mas também é uma fonte que as pessoas habitualmente não conhecem, né? Os dois fermentados da soja. Agora, esse outro aqui eu não conheço, kombucha. Kombucha também está bem é novidade, está bem na moda. Mostra aí pra gente. É o mesmo processo, na verdade. É uma bebida feita a partir de um chá, que pode ser de qualquer sabor, chá mate, chá... Esse aqui é chá verde. Tá aberto? Deixa eu ver. Acho que está aberto. Tá aberto.
chá verde. Esse também tem algumas outras que você pode adicionar gengibre, pode adicionar cúrcuma, né? E aí ele tem a adição dessa comunidade de bactérias que fazem o processo de fermentação e a proliferação desses micro-organismos. E tem a mesma característica ácida. É um gosto esquisito, né? Que não é um refrigerante. Ele tem Mas a acidez é comum a todos esses alimentos, né? É um gosto bem esquisito, mas não é ruim, não. Ele também, esse aqui Não é ruim, não. especificamente É um chá? esse aqui especificamente tem gengibre, acho que cúrcuma, mas tem vários. Ó, que a nós gente estouramos o encontra. tempo, mas eu queria só algumas perguntas dos telespectadores aqui que a produção selecionou. A Neide Siqueira, dos Reis de Alphaville, São Paulo, está perguntando assim, ó. Doutora, meu filho adora aquele leite fermentado que nós compramos no mercado. Ela deve estar falando do Yakult. Sim. Mas ele costuma tomar logo quando acorda, com o estômago vazio. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Independente do horário que se consuma, o hábito regular de Tem que tomar sempre. Exatamente, tem que tomar sempre. Mais uma aqui, ó. Só Vitor... cuidado com o açúcar, né? Porque procurar ele os tem leites açúcar, fermentados com a menor quantidade de açúcar, porque é criança, né? O Vitor Martins, do Rio de Janeiro, pergunta, doutor, é verdade que os problemas melhoram, que os probióticos melhoram a digestão de pessoas que têm intolerância à lactose? Sim, Nunca ouvi falar disso. Com certeza. Melhora? Justamente porque essas bactérias, além delas elas deixarem as nossas células intestinais bem mais aptas para melhorar a produção de enzimas e justamente por isso é que ela melhora a produção de lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose. Legal, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sim. Acho que é a primeira vez que a gente ouve isso aqui, né? A gente também trata a intolerância à lactose com probiótico. Com probióticos, olha. Aliás, que hoje em dia a gente usa probiótico para tudo. Quero agradecer sua presença, Eu que agradeço. muito bom o nosso papo aqui. Eu que agradeço. Quero passar os contatos, o site é www.rassabian, é isso? Com H, né? Hospital Albert Sabin, que é do hospital, né? Albert Sabin. Então, a Sabian está aparecendo aqui no vídeo, olha lá, .com.br, e tem um telefone, 11 3838 4655. 3838 4655. Obrigado pela sua presença nessa noite. Foi incrível, viu? Obrigado por ter vindo.